Estamos ao vivo. Sexta-feira, mais um dia de live aqui no fórum. E hoje com um amigo, parceiro nosso, o Turma CH, perfil do Gabriel Pereira. Daqui a pouquinho ele vai entrar. Vamos esperar entrar mais gente. Vamos ver, 25 pessoas já. Gabriel já assinou aqui no chat. Vamos lá, vamos convidar o Gabriel para o nosso bate-papo aqui. Boa noite. Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Ah, perfeitamente, perfeitamente. Meu áudio, tá tudo Boa bem? noite Meu a todo áudio? mundo aí. Boa noite a todos. Tá bom, a imagem por enquanto também tá tudo certo também. Vou colocar um pouquinho mais longe aqui o celular para meu rosto não preencher tanto a imagem. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Igor, pelo convite. Pessoal do Fórum Chaves, muito obrigado. Pessoal que tá entrando aí também. 38 pessoas já assistindo a gente. E vamos começar falando sobre algum tema especial, Gabriel? Eu acho Alguma que coisa que comemorou aniversário, alguns dias? já tá maior de idade já, né? A nossa dublagem da Gota Mágica. Amada por uns, odiada por outros, né? Completou aí 20 anos a dublagem do SBT para o programa Chespirito, né? Que eles intitularam de Clube do Chaves. A dublagem Gota Mágica, ela foi feita no finalzinho dos anos 90 e em 2001 ela estreou no SBT. No dia 2 de junho de 2001, sábado, né? Você tinha quantos anos, Igor, nessa época? Nem era nascido, cara. Que isso? Esqueça! Eu esqueço que você é muito mais novo do que eu. Que eu, criança, assistindo aquilo, eu fiquei um pouco assustado, né? Lógico. Mas eu tava tentando entender o que Chaves era aquele, né? Porque muito colorido, tudo um pouco diferente, mas foi assim, foi bom, foi um momento bom. Você tinha quantos anos? Revele sua idade. Nossa, eu sou de 96. Então eu tinha 97, 98, 99, 2000, 2001, tinha 5, 6, alguma coisa, 5, 6, 7, né? Por aí, porque foi de 2001 a 2002. É. Então eu lembro Eu disso. Eu fui lembro ver muito do episódio daquele dos temperos indigestos do Radinho do Nhonho. Lembro Sei, sei. muito na minha cabeça, nítido aquilo. Eu lembro do episódio do Chapolin no barco do velho capitão. Sabe, Muito bom. marcou. É muito bom. Você ia Eu, falar de eu, terror? eu fui ver esses episódios quando eu já tinha assim, uns 5, 6, isso lá para 2010, por aí, época da TLN, aquela emissora paga, Aham, a aham. Televisa, que era disponível só para os assinantes da Oi na época, né? E aí eu não assistia necessariamente no canal, eu assistia na internet pelos episódios que o pessoal gravava e postava. E Aham. aí eu ficava muito em dúvida se aquele Chaves e aquele Chapolin eram reais. Se era mesmo o mesmo elenco de antes. Porque, cara, o Roberto, ele já não era a mesma coisa, né? Então, imagina o É. choque. Porque, assim, no México, o pessoal foi acompanhando a evolução. O pessoal terminou os episódios de Chaves lá em 1980, aí teve 81, 82, 83, até chegar lá em 1990, 91, onde o Chaves já estava mais gordo É. e se a gente ouvir o áudio original com a voz muito mais rouca. É. E a diferença brutal que o público brasileiro teve que lidar assim muito mais, porque o mexicano pelo menos viu o caminho que o Chespirito chegou para estar daquela maneira, o brasileiro nem isso. É tipo, assim, eu, no caso, né, criança assistindo a turma do Didi e normal, tranquilo, né? Mas aí passa um adulto na sala, vê aquilo e fala, nossa, isso aí não é Uhum. Didi. Didi bom é E não aquele dos era. Trapalhões. É.
Então, assim, a gente sofreu, né, esse choque. Porque de manhã você assistiu Chaves dos anos 70. Aí chegava sábado, 1 da tarde, e você assistiu o Chaves muito mais velhinho, sentado na cadeira da escolinha. É um choque. Eu acho que até hoje muita gente, né, recebe esse choque. Mas porque o SBT pulou 10 anos, né, do nada. Eu acho que. Eu não sei por quê. Eu acho que o que aconteceu, eu acho que foi falta de comunicação. Eu acho que quem vendeu no México pro SBT falou: olha, a melhor fase do programa é essa. Compra que isso é maravilhoso. Realmente é, a parte do chaveco, né? Mas o SBT talvez, pessoal, me dá aí Chaves, novas aventuras do Chaves, esse é o novo Chaves. E aí não era Chaves, já não era mais o carro-chefe do programa, né? Ah, com certeza, com certeza. Porque antes, vale até contextualizar que o programa foi comprado pela CNT, que fazia parceria com a Sim, Gazeta. Então, isso. em alguns lugares do país havia Chespirito na CNT e outros, como São Paulo, na Gazeta. E isso foi em 1997, aproximadamente. Chega 98 e o SBT compra aquele pacote, que era de mais ou menos 205 episódios, se a gente Aham. for ter um número. Nisso, tinha muitos esquetes e episódios completos de episódios que o público não conhecia direito. Como o Chaveco, Pancada, o Chapatim, mais ou menos, Cidadão Gomes, Dom Caveira e vários outros. E ainda assim tinha Chaves e Chapolin. Então, provavelmente, quando o SBT recebeu as fitas da dublagem, viu que em alguns episódios haviam 4 histórias. Tinha uma história lá do Uhum. Chaves, uma do Chapolin, outra do Chapatim e outra do Chaveco, por exemplo. E nisso o SBT pensou: ah, isso é um programa de esquete, é um formatinho, onde a gente pode recortar cada história e exibir em blocos, no meio da tarde. Olha que ideia genial a nossa. Não, Não, eu não. nunca entendi o propósito, mas enfim, né? Porque pensa bem, a grande maioria dos episódios eram constituídos por uma única história, que durava 40 minutos. Só que de vez em quando, Chespirito ele fazia neste formato, de reunir mais histórias em um formato de 40 minutos. Às vezes eram 4, outras 3, outras 2 e assim por diante. E o SBT mal interpretou demais, pensando que o formato era esse, definitivo, e que por isso ele não precisaria exibir todos os 40 minutos de programa em um único espaço. Ele podia, por exemplo, em uma tarde de sábado, passando um monte de enlatado americano, É. terminou um, coloca o sketch número 1 do Chaves. Terminou outro, coloca o sketch número 2 que é do Chapolin. Terminou a Hum. terceira série americana, coloca o do Chapatin. Terminou a quinta, coloca o Chaveco. E nisso foi que estreou o Clube do Chaves, de uma maneira muito ruim. Até Muito. porque mesmo quem era fã de Chaves não aguentou aquilo. Primeiro porque o choque de ver o Chaves diferente. Né? Segundo a dublagem do Chaves, que além de ser diferente, não era muito boa. E isso não sou eu que estou falando. A própria pessoa Uhum. que fez, o Cassiano Ricardo, diz que o trabalho dele de Chaves não era bom e que ele não gostava de fazer. E o Cassiano Ricardo, dublador, ele não tinha experiência com dublagem, era a primeira dele. Tanto é que é por isso que tem tantos cacos, tantas coisas atípicas de uma dublagem. Ele deu uma entrevista para a Palavras revista que Herói. meninos bons não dizem. Ele fazia uso de umas palavras que com certeza o Chespirito não faria no original. Né? Eu não, eu não, eu não vou tentar justificar, mas vamos remontar o contexto da época, né? Ele dublou Né? aquele episódio enquanto a TV brasileira era pura baixaria, cara. A gente está falando de Exatamente. Era um época que programa infantil que tinha um tinha, pagode tocando ali, comendo solto, o pessoal seminu dançando. Sabadão Sertanejo com o É. Danny Boy cantando e uma mulher seminua na frente dele.
a banheira do Gugu. Então você É, pensa, o Cassiano ele não teve medo de ser ousado na dublagem. Tanto é que o trabalho ficou apelativo demais em alguns momentos. Mas isso é outra é. história. Vamos focar em uma coisa que ele disse na revista Herói. Ele deu uma entrevista para a revista Herói, que era muito popular na época, falando sobre o trabalho dele em Chaves. E, cara, é impressionante como ele, como dublador, interpretou mais que o SBT e os fãs da época. Ele disse o seguinte, que ele achou que o personagem mais difícil de dublar foi o Chapolin, porque ele tinha algumas artimanhas na fala que eram muito difíceis de reproduzir no português. E que o Uhum. que ele mais gostou era o Chaveco, que era um personagem de uma composição muito boa, engraçado, malandro, que era um tipo brasileiro. Vamos dar o exemplo do Seu Madruga. Todo mundo que conhece o Seu Madruga trata ele como o jeitinho brasileiro, né? E o Né? Chaveco tinha isso, talvez, até o Madruga. E aí É um malandro que a gente não só compreende porque isso, ele é malandro, né? e o Cassiano não interpretou não somente isso também, mas também que o Chaves daquela época já não era o foco. E ele É. disse que tinha pouco Chaves, que ele dublou muito pouco e que provavelmente o SBT iria cortar os esquetes do Uhum. Chaves. E que ficaria muito melhor exibir os episódios do Chaves dos anos 80 e dar espaço ao Chaveco, ao Chapatin, ao Dom Caveira dos anos 90. E é a mais pura verdade. Mas o SBT É. não, resolveu dar um destaque para o Chaves em uma época que ele não era destaque. É. E, Eu acho que é, e é um perdeu o negócio do potencial. comercial, né? É um negócio do comercial. Acharam que se colocasse ali Chaves, ia vender mais. Eu acho que algo também que complicou foi porque a gente que estava assistindo aquilo pela primeira vez, a gente não estava entendendo o que era aquilo. A gente vê um personagem tipo o Chaparrão Bonaparte, né, o Pancada Bonaparte, ele é um personagem, assim, como é que eu vou dizer? Difícil para compreender para quem não conhece aquilo ali, não conhece a história, não conhece o que está assistindo. A pessoa leva um susto, a pessoa sabe ali que talvez que é o Chaves, mas ela não entende qual que é a lógica daqueles dois homens que estão falando coisas sem noção, não sabe se eles moram juntos, a pessoa se perde, a pessoa não compreende o que está acontecendo. Já o Chaves, ela já está familiarizada, né? Ela já sabe do roteiro. Agora os outros, o pessoal foi assistindo e o SBT também exibia tudo embaralhado, né? Então isso também atrapalhou um pouco. Você não sabe o que você está assistindo. Exatamente. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Pancada, ele é genial. Mas para quem que Uhum. não conhece aquele estilo de humor, pode ser sem graça, pode ser esquisito. É, Não, eu chuto que é talvez o personagem que o X-Espírito mais usava do intelecto dele para escrever, porque ele sim. fazia muita referência a fatos que estavam em evidência nos anos 70, 80, 90, e era muito genial. O próprio Rubem, né, o Girafales, que fazia o Lucas Tanheda, ele falou que tinha dificuldade para poder decorar aqueles textos, porque era tanta coisa assim, nonsense mesmo, em cima da outra, que era até difícil para ele decorar. Imagino. Tem sketch do Pancada, aquele que eles vão presos, Hotel Cinco Algemas, e tem aquele do Amigo Invisível do restaurante, aquele é maravilhoso. Aquilo eu posso ver, não sei quantas vezes foi, eu vou rir do mesmo jeito. Aquilo é muito bom, aquilo é muito bem feito, muito bem arquitetado. Parece Uhum. um poema, uma poesia. É muito bem feito. Exatamente, parece uma poesia, uma orquestra. O ritmo, como o sketch anda, e os jogos de palavras que tem, deveria ser muito difícil para o pessoal fazer, né? Com certeza, com certeza. O que ajudava ali era a química que os atores tinham, né? De fato, eles tinham uma boa química, era quase um balé ali. Eu acho que dava pra fazer, mas pra quem assistiu aquilo nos anos 90, acostumado com Chaves, levou um susto. Cara, eu fiz um podcast uma vez sobre essa fase do programa X-Pirito. É o nome original do Clube do Chaves. E um colega nosso falou uma coisa assim que, tipo, uma porrada pra mim, porque eu fiquei refletindo aqui um tempão. O SBT, ao dar o foco em Chaves e Chapulin, em uma época que os personagens não estavam nos melhores dias,
Uhum. para ser delicado, né? Porque meninos bons não devem dizer palavrões mais fortes. O SBT acabou desperdiçando a chance de ter uma trinca. Porque se antes existia a dupla CDC, assisto Chaves, depois Chapolin, você deve lembrar, poderia ter Aham. uma trinca. Chaves clássico, Chapolin clássico e Chaveco clássico. Porque ele É, era o personagem todo poderoso nos anos 90. Era ele que o com certeza. Chespirito dedicava seus momentos, seu pouco tempo livre para escrever os melhores roteiros. E que ele Com mais certeza. gostava de interpretar. Se você assistir qualquer entrevista do Roberto, em que perguntam qual é o seu personagem favorito, ele sempre fala, ele tenta justificar, né? Ele fala, olha, o Chapolin, ele foi meu primeiro sucesso. O Chaves fez com que o público tivesse muito carinho por mim. Mas o Chaveco era genial. Eu adorava interpretar o Chaveco. E era mesmo, cara. Você poderia perceber que ele estava confortável fazendo o personagem. Da mesma Sim. maneira que os dubladores, como o próprio Cassiano Ricardo, adoravam fazer. O Cassiano diz que quando era a vez de dublar Chapatin, ele fazia. O Pancada, ele dizia que fazia no automático, mesmo sendo muito bom. O Aham. Chaves, ele já não fazia tanta questão de fazer direito, né? Mas, cara, quando era chaveco, o cara ficava felizão da vida. Eu E ele, e imagino, eu ele, ele, imagino. O ele Cassiano era é muito um pouco ocupado chaveco naquela também época, pelas sabe? entrevistas dele que eu já vi. O Cassiano era muito ocupado naquela época. E às vezes ele tinha que fazer uma peça de teatro de noite, ficava uma tarde inteira desgastando a voz só para dublar o X-Pirito. E quando era chaveco, que a maioria dos episódios tem um chaveco, era festa. É, e o Chaveco também foi escrito com uma genialidade muito boa, né? Igual você percebe que ele consegue tocar em certos assuntos, igual no caso da Marujinha, que era uma garota de programa, né? Vamos dizer assim. E ele conseguia fazer piadas inteligentes em cima disso. Né? Ele não fazia piada, como é que eu vou dizer, que depreciava ou algo É, assim. ele Ele não fazia era coisas escrachado. inteligentes. Ele fazia umas coisas assim que dá pra você entender, rir, porque a piada tem isso também, né? Você tem que entender a piada pra você poder rir. E até algo que eu acho que o SBT acertou, e a CNT também na época, né, a BKS acertou, foi colocar as risadas onde não tinha. Porque pra mim, o programa de espírito precisa de risada. Eu acho que fica melhor, fica mais organizadinho. Aí eu É, prefiro esses risadas do que aquelas musiquinhas que entram sem contexto. É melhor. porque as musiquinhas elas tinham a mesma função. Então por que não Exatamente. deixar risada? E eu não sei, assim, francamente, se aquilo foi uma decisão da Televisa em tirar risada, ou se foi do próprio Roberto, né? Eu assisto o programa dele, sério mesmo, Igor, eu às vezes não sei até que ponto ele tinha um controle daquilo. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ele tinha muito controle de saber a próxima semana vai ter Chave e Chapolin, a próxima só Chaveco, eu acho que ele também tinha uma obrigação com a emissora de entregar Chaves e Chapolin. Mas eu vejo muito isso também, sabe? Que ele tinha muito assim, controle do que ele estava fazendo. Eu senti um pouco disso. Absolutamente. Vamos ver aqui os comentários. O pessoal tá Vamos ver. comentando muito bem dos personagens, né? Tem gente falando que gosta do Pancada. Ó, tem um que disse aqui: os quadros de Chaves e Chapolin já estavam capengando nos anos 90. Desculpa, Jonatas, se você estiver vendo a live. Jonatas, foi mal, mas é meio fraco, desculpa. Eu vou te contar a minha experiência assim na internet. Quando eu assisti quando criança, e aí quando foi 2006, 2007, 2008, a SBT exibiu nas madrugadas, eu acordava, gravava em VHS e assistia aquilo ali sempre. E aí depois, com a internet, o pessoal colocava umas sketches ali do Chaves dos anos 90, aquele, por exemplo, Sanduíche da Paz e tudo. E eu fui tentando assistir o Clube do Chaves, começando pelo Chaves e Chapolin. Pensei, vou começar por esses dois, que aí eu vou conseguir compreender os outros personagens. Não faça isso. Quem quiser assistir Clube do Chaves, comece pelo Chaveco. Cara, quando eu fui assistir, eu tenho um pânico desse episódio até hoje.
aquele dia, o dia das crianças, de 91, do Desculpa, Chaves. desculpa falar, mas esse é horrível, cara. Nossa, É cara, pavoroso. imagina eu assistindo aquilo com uma imagem a imagem péssima, qualidade péssima, que foi gravado pelo SBT, alguém jogou na internet. Obrigado quem fez isso, porque eu pude assistir, mas foi traumatizante. Eu achei o episódio muito fraco, muito ruim. E assim, se eu tivesse começado pelo Chaveco, eu acho que o processo ia ser mais rápido, sabe? Depois eu fui passando a assistir Chaveco 94, 95, eu assisti 93, que aí eu consegui me adaptar. Mas quem quiser assistir o programa X-Espírito, não comece por Chaves e Chapolin, porque você vai receber uma cacetada, porque não é a mesma coisa. Ah, completamente, completamente. E é a mais pura verdade também pelo que a gente publica nas redes. Uhum. Quem tenta, eu vou usar até esta palavra, tenta. Quem tenta publicar episódios do Chaves, que são dos anos 90, lida com muitas críticas. Mas Muito. muitas críticas. Em todos os aspectos. Tipo, a dublagem é ruim, o Chespirito não soube a hora de parar, o Kiko e o Seu Madruga fizeram falta, não tem graça, o roteiro é ruim. É uma enxurrada de críticas. Agora, se Eu você postei a posta. abertura do clube, eu quase assim, foi tanta pedra. O pessoal falando que o programa é uma bosta, esse programa é horrível. O pior hater do Chaves são os próprios fãs do Chaves mesmo. Aham, exatamente. E agora, se a gente for postar Chaveco, Chapatim, Dom Aham. Caveira, Cidadão Gomes, aquelas paródias de fatos históricos que o Chespirito fazia, imitando Napoleão, Sansão, vários outros personagens históricos, o público curte. Sim. Teve uma vez que eu publiquei no fórum um esquete do Dom Caveira com uma piada genial, um diálogo assim, riquíssimo. Fez muito sucesso, sabe? Uhum. Mais de 4.000 compartilhamentos no Facebook, para você ter uma ideia. Isso é muito maneiro. A gente tem que, na minha opinião, como uma pessoa que também comanda pesquisa, eu acho que o foco deveria ser nos outros personagens, É, para que o com público se certeza. acostume Com não certeza. só com eles, mas também com Chaves e Chapolin, entender por É, que aqueles personagens existiam à época ou porque uhum. eles eram tão ruins. Né? Para quem realmente você falou o que é correto, a gente não pode insistir bater muito em Chaves e Chapolin dos anos 90 com tanta coisa rica que você tem ali, entendeu? Muita coisa boa. O Dom Caveira em 2017 ele bateu a Globo, eu acho. Eu acho que foi por Foi, isso que o foi. SBT só colocou repetir o Dom Caveira em 2020, porque para ver se batia de novo. Porque Em o Dom Caveira também é 2017, muito inteligente. eu queria te interromper. Eu gostaria de te interromper. Em 2017 ele era o Chaves de bigode. Em 2020 ele foi o Dom Caixão. Dom Caveira jamais. É, tem isso também. Não, e o Dom Caveira, ele tem um humor tão ácido, tão perfeito, é muito bom. Outro dia eu fui procurar uma foto no Facebook, eu acho. Eu achei até um post que eu fiz na época quando o Multishow exibiu aquele episódio do Chapolin do Morto no Baú. Eu até fui e publiquei alguma coisa do tipo: esse episódio do Chapolin é bom, mas a versão com o Dom Caveira é melhor. Porque assim, é muito bem feito. É muito bom. O episódio é muito bom. E Também acho. muda essa mudança de cenário, aquela coisa dos anos 20. Cara, o pessoal precisa assistir isso. Não é acessível, infelizmente não é acessível. Eu acho engraçado que é claramente ambientado nos anos 20, mas mesmo assim o Chespirito não largava o relógio digital dele no braço esquerdo. Aquele relógio que é calculadora, sabe? Aham. Relógio digital. O cara não largava esse relógio de jeito nenhum. Você vê lá a entrevista na Sônia Abrão, o cara tá com o relógio. Lá no Ratinho, com o relógio. Naquela foto que ele tirou com a camiseta do fórum, tá com aquele relógio. Recebeu o troféu. Como é que chama aquele troféu que a Televisa tem? Tipo o troféu imprensa? Eu esqueci o nome Novelas. agora. Novelas. Ele tá com o relógio também. Não Eu não largava sei pra também nada. que parte é essa. Será que a Florinda que deu pra ele aquele relógio que ele não largava? É capaz. Realmente. E assim, é o Dom Caveira, é o Chaveco, Pancada. O Cidadão Gomes, então, ele é genial. Genialíssimo.
Aquela do vendedor que tem que vender por um preço maior. Aquilo é excelente. Aquele episódio do Cantinflas também é muito bom. E, infelizmente, o público brasileiro, eu não sei se vai ter chance de assistir isso novamente, né? Porque eu não sei como é que estão as negociações aí, não sei como é que funciona. Mas assim, a gente vai, a gente publica, a gente tenta falar sobre. Nem todo mundo quer ouvir, né? Às vezes a pessoa só quer ver o Chaves dos anos 70. Mas assim, vale muito a pena. Muito a pena. Quem gosta da série tem que dar essa chance, essa fase. Porque não, o programa X-Espírito não é ruim. A pessoa tem que entender isso. Ele tem uns quadros que realmente são fracos. Mas tem outros que são excelentes. Ao mesmo tempo que tem quadro do Chaves que eu acho que é ruim, tem uns que eu acho que são maravilhosos, entendeu? Tipo o Sanduíche da É. Paz, eu acho que é muito bom. Aquele que o professor Girafales fala sobre fronteiras é maravilhoso também. Muitos, tem muita coisa boa ali, muita coisa boa. Tem coisa que você assiste e você fala, nossa, tipo Jaiminho Sapateiro. Eu gosto do episódio de Jaiminho Sapateiro. Mas eu sei que quem for assistir aquilo vai torcer bastante o nariz lembrando ali do Seu Madruga, né? Vai lembrar do fantasma do Seu Madruga ali. Eu gosto daquele chamado Américas e Fenômenos, onde o Girafales fala sobre o cometa Halley e aí o Godinez ele tem um diálogo com o Godinez, onde ele fala bem assim: em 1986, o cometa Halley foi um grande espetáculo. Aí o Godinez vai e fala: não, professor, o grande espetáculo de 1986 chamou-se Copa do Mundo. Eu gosto muito disso também, dessa parte que o Godinho está bem esportista, né? Tudo ele relaciona com futebol. É É, muito, muito, muito bom esse texto do Roberto. Uma pena que a gente não pode assistir. E deve ter coisa dublada lá também, redublada, na verdade, né? Com o SBT. O SBT não apenas dubla, ele dubla, redubla e deixa arquivado no cofre do Bozo. E tá lá, né? Escondido lá, Sete Chaves com o Tata Guarnieri também. Deve ter muita coisa boa. Muito episódio bom. É aquele negócio. É remake? É remake. Não tem Seu Madruga e não tem Kiko? É, mas é inédito. E tudo que vem pra somar vale a pena. Se você não quiser ver Chaves Remake, você não vai assistir nem o primeiro ano do Chaves, porque tudo no Chespirito é remake. Você pode ter certeza. Ou é um filme que ele fez anos antes, alguma coisa ali é remake. Ele próprio fez um outro plágio. ele gostava muito de reaproveitar e fazer melhor a cada vez. Ou quando não tinha tempo, pegava um roteiro antigo, reaproveitava, né? Né? Tem um episódio, por exemplo, do Chaves, aquele do chiclete que grudou no chapéu. Aquele eu acho que é um remake ruim, porque assim, parece que foi tipo, a Maria ligou pra ele e falou assim: olha, Roberto, eu não vou poder gravar essa semana. Ele falou, beleza, sorteou um roteiro de 74, falou, gente, vamos gravar? E pronto, porque é muito igual, né? Muito, É aquilo bem ele mudou parecido. nada. Ele mudou nada, Tem sabe? alguns que a duração é a mesma, sabe? Tipo, a versão de 2 anos antes tem 22 minutos e a atual 22 minutos também, de tão parecido. Mas coitado, o cara nem sempre tinha tempo, né? É. Igual Banho do Cara, Chaves. Teve 6 versões, mas todas elas têm as suas características, todas elas são muito boas. Eu, pelo menos, acho muito boas. Os diálogos ali eu acho excelentes também. Até cara, a última versão eu acho boa. teve um comentário aqui do Heriberto, cara. Eu tava assistindo a live agora há pouco, ele colocou aqui: saludos afectuosos a mis amigos de Fórum Chaves. Eu falei Chaves, né? Eu incorporei, né? Com sotaque e tudo. Daqui a... Ficou o sotaque, né? Chaves, sotaque do X-Espírito. Daqui a pouco, no Mundo X-Espírito RGB, vai ter uma live com o Heriberto Lopes de Anda, que, para quem não sabe, ele foi diretor assistente do programa X-Espírito, precisamente nos episódios em que nos referimos, anos 80, anos 90, e também produtor e diretor dos desenhos animados que fizeram de Chaves e Chapolin entre 2006 e 2017. Vale a pena dar uma conferida lá. Muito pena. Né, Gabriel? É bom você falar do Chaves animado também, que eu tenho uma dúvida sobre o Chaves animado. Eu não sei se eu já comentei isso com você. Por que a porta do seu Madruga não é 72, é 10? Eu tenho um toque com aquela porta daquele jeito. Será que tem algum significado? Não é Os possível, cara. conspiratórios vão buscar alguma resposta. Mas, cara, eu não sei. Eu ouvi falar que colocaram aquele 10 no erro, pensando que no original era 10, mas consertaram na última temporada colocando sobre 72.
Eu Ah, não lembro pelos episódios que eu assisti da última temporada, que inclusive é boa, diferente de algumas anteriores. Por exemplo, a quinta temporada, a quarta, achei fraquíssima. Mas aí a sexta e uhum. a sétima já são melhores. A sétima é muito boa. Pô, tem um crossover do Kiko com o Dr. Chapatin. Você vai achar isso ruim? Claro que não. Uma Mas pena aí que eu tem não sei dublagem também, né? dizer, eu não tenho a mínima condição de dizer que eu lembro Aham. que a Casa do Seu Madruga tinha um número de 72. Não lembro. Tinha que assistir novamente. Eu assisto Mas eu, muito mas eu raramente também, eu também me dublado. incomodava com isso. Também me incomodava. É porque assim, é estranho, né? É esquisito. Você tá querendo, sei lá, você tá acostumado com aquela vila, né? Ela já tá diferente. Se você bota um 10 ali, dá um toque. Tipo, mudar o 71 dali também. Aliás, na própria série Chaves acontecia isso, né? O 14 virava 24 e virava outros números, né? Mas não dava tempo da gente perceber. Aham. Não, e às vezes era na pressa, né? Porque assim, a gente imagina que os estúdios de Chaves, o cenário, eram montados assim mensalmente. Uma vez no mês Uhum. os caras montam a vila. E aí, imagina, poxa, um mês corridão, o cara cenógrafo, às vezes nem pensava no número. Aí ia lá e colocava qualquer um, né? Então tinha vezes, principalmente aquelas temporadas em que a Angelines não participava tanto. A Angelines estava fazendo novela, Uhum. a personagem ficava ausente da vila. E aí teve uma temporada que eu não sei por que a casa da Dona Clotilde era 41, se eu não me engano. E virou a bruxa do 41. Ô, Gabriel, agora eu lembrei de uma coisa bem interessante. Você lembra da participação do Geraldo Alves nos Trapalhões, vestido de Chaves, imitando o Aham. personagem? Aham. Ele chama a bruxa do 71 de bruxa do 32. Aham. Eu Será não, que não, ele, não, não será peguei essa que diferença. quando estavam assistindo o sketch, eles viram algum episódio onde a porta da casa da Dona Clotilde era 32? Não dá pra duvidar. Não dá pra duvidar. Não dá pra duvidar. Eu nunca prestei tanta atenção na casa da Dona Clotilde. Eu presto mais atenção na casa da Dona Florinda, né? Que fica mais ali no centro e tudo. E raramente dou uma olhada na não tá com o número. Eu costumo observar também, acho que já é até um pouco doentio, o espaço da porta entre a janela. Porque tem alguns episódios, né, que o cenário é remontado e tem umas distâncias muito grotescas, né? Tipo o episódio pintando não, pintando o set. Aquela saga, eu não sei o que fizeram com a porta, com a janela, que o meu toque ficou um pouco estressado assistindo aquele cenário daquele jeito. Os lençóis que mudam de cor. Ai, cara. Se eu for falar de toque, eu posso falar do Chapolin, nos anos 90, nos anos 80 principalmente. Que eu ficava muito agoniado. Isso a gente comentou na última live, que o uniforme do Roberto, ele tava muito. Ele, ele tava muito. Eu não sei se era apertado para ele. Apertado não, acho que folgado, porque toda hora ele tinha que ajeitar, né? E as anteninhas, Aham. ao invés de ficarem eretas, elas ficavam um pouco para trás. Isso, E aham. isso me dava muita agonia. Nos anos 90 consertaram. Só que os Aham. pompons ficaram enormes. É. Cara, essa fase do Chapolin parece meio que uma paródia do Chapolin dos anos 70, né? É uma coisa até assim. E a dublagem do Cassiano, acho que reforçou um pouco isso, né? Tipo, é uma sacanagem mesmo, né? E tudo. E o Cassiano colocava os cacos, tipo assim, o diretor mandou repetir a queda. Ou não dá isso, você tá quebrando o isopor. Ele colocou umas coisinhas assim pra dar uma quebra da quarta parede também É, ali no uma Chapolin. vez, uma vez que ele disse assim, ele estava à procura de um rato, ele falou assim, Ratinho, eu sei que você está por aqui no SBT. Isso em 1998, quando o Ratinho tinha acabado de ser contratado na casa, cara. E tem também uma outra, cara, que tô tentando lembrar aqui, me fugiu a mente. Mas eu acho que era alguma quebra da quarta parede que o Cassiano fazia. Tentando lembrar, cara. Que teve aquele negócio lá da Aerovelha. Você lembra? Que o Chapolin, Genial, ele é genial. ele Esse tá episódio é no. genial.
ele tá numa nave espacial, e aí tem a personagem da Angelina que está auxiliando ele e o personagem do Edgar, que é um piloto. E aí, o Chapolin, ele chega nele e fala: Aerovelha, onde é que está o banheiro? Não, o bonecono do Dr. Chapatin também, aquilo pra mim eu morro de rir. Hoje todo mundo repete isso, sabe? Esse É. negócio de bonecona, porque o Cassiano ele repetia, cara, muitas vezes, muitas vezes. E tem Às umas vezes com coisas qualquer personagem. Mas a maior vítima era o Moisés Soares, coitado. Sim, coitado, ele era muito. O Moisés comentou uma vez numa live, não lembro agora com quem, que muitos anos atrás ele jogou o nome dele, Moisés Soares, no YouTube, e ele viu uma compilação de uma pessoa que fez um vídeo assim, o gay da série X-Espírito. Fez vários trechos dele. Cara, O eu Moisés comentei isso falta na live mesmo, né? passada, O Moisés porque é tinha o genial Macho também. Man, não tinha? Tinha o Macho Man, Como é não que é? tinha? Tinha o Macho Tinha Man, não isso. tinha? Mas é só. Não, o Celório do Moisés, cara, aquilo era perfeito. Eu acho que todo mundo queria ser um pouco celório com o patrão, que fala o que quer e não tem medo de ser mandado embora. E. Cara, é massa. E a gente Ele comentou criou sobre o negócio de. o dublador do Moisés, que era o falecido Emerson Caperbá, Hum. ele criou os bordões, né? Tinha um episódio lá da viúva, em que sempre que o Celório falava alguma piada, ele metia um tomou, tomou. E não, tipo assim, ele fala e nas cenas que quase não aparece o rosto do Moisés, às vezes só a reação do Rubem, né? E você escuta um tomou assim de fundo. Tem uma coisa da Gota Mágica que no começo me incomodava e hoje eu vejo aquilo e fico assim, gente, que genial. Tipo assim, eles pegaram todas as referências mexicanas que falavam na série. Eu acho que alguém deu a seguinte ordem: olha, a gente vai substituir por tais personalidades: Silvio Santos, Hebe Camargo e Celso Portiolli. Então, assim, falou qualquer nome de qualquer atriz, bota aí Hebe Camargo. Então, Hebe Camargo cantava aquela música que o Celório canta no comecinho ali, no Dom Caveira. Aquele sketch é qual dos velhinhos ou não? Isso. Aí falou que era da Hebe Camargo. Quando o Pancada tá com medo de entrar no elevador e sair mulher, o Rubem, não, fala, calma, calma, eu tenho um amigo que é apaixonado pela Hebe Camargo. Então, assim, Não, essas acho que ele fala até, imitações não é nem da Hebe Camargo, ele fala da Fafá de Belém, não é? de Belém, nossa, tem um da Fafá de Belém que eu lembro que ele fala, é o Dr. Chapatin, quando fala sobre peitos. Cara, o Dr. Chapatin citou o Gugu também, né? Ele estava entrando numa sala e aí a senhora. Era uma cena séria. A senhora chegava assim: Ah, você é o Dr. Chapatin? Ele, sim, senhora. Ele entrava, era uma cena comum, corriqueira. E aí o Cassiano meteu a piadinha: Não, eu sou o Gugu do SBT. Ele é genial, ele é genial. O Cassiano, eu acho que assim, ele fez um trabalho Cara, muito bom, de cara, verdade. vou ter que te interromper, né? Porque me veio à mente agora. Tem um sketch do Chaves que, pra mim, ele quebrou todas as barreiras. Não só o Cassiano, mas a dublagem em si. Que era a aula de música. E aí, o Chaves no original, a piada era assim: o professor Girafales falando assim, qual a diferença da música não sei que com La Cucaracha? E aí o Chaves fala, música não sei que é isso, e a cucaracha já não pode caminhar. Era essa a Uhum. piada. No Brasil, pouca gente conhece essa música e não faria sentido. E aí, La Cucaracha pensou, qual música popular tem barata, hein? E o resultado foi: tal música é assim e a barata da vizinha tá na minha cama, velho. Não, cara, Eu sabe uma ouvi coisa isso do. da boca do Chaves. Não, é igual aquela também do X-Espírito, do soldado, quem não vai ao baile dança, ele cantando um carrinho de mão. Aquilo é maravilhoso. Ele é Maria Antonieta com roupas clássicas, o X-Espírito dançando com a Maria e cantando um carrinho de mão. Papá, aquilo é maravilhoso. Tem uma que ele fez uma paródia. Que o Chespirito faz blackface, o personagem Ah, quer se disfarçar de escravo, e aí no original o Chespirito ele faz um trava-línguas, um estereótipo todo, e o Cassiano ele resolveu criar uma música que era o seguinte, abre aspas, eu sou negão lá no Morro do Carvão, eu sou negão babá, barulho, fecha aspas. E incrivelmente funcionou, cara. Se você vê a labial, bateu certinho, cara. Parece que aquilo realmente está saindo da boca do Chespirito. exatamente. E tem coisas que, assim,
A piada tem que manter original. Se manter, a gente não vai entender. Assim, quem tá assistindo nos 90, sem internet, a pessoa vai lembrar que na música lá Cucarate fala que ela não pode caminhar, a pessoa não vai captar aquilo. E é um material que tem que ser vendido, né, cara? Então, eu acho que isso também é uma jogada de mestre, né? Você conseguir adaptar bem certos tipos de coisas, né? Tem coisa que não dá pra ficar adaptando, né? Silvio Santos mandava adaptar tudo, né? Tinha esse boato. Nem tudo você consegue adaptar, nem todos os nomes, nem tudo. Mas Tem tem algumas, muita coisa que tem a algumas mágica fez. adaptações que envelhecem também, né? Por exemplo, o Exatamente. Godinez falando da Negritude Júnior e da Coab. Uhum. Naquele sketch da barata da vizinha. Tem Tem umas coisas citação a que... Carla Pérez. Isso. É uma coisa bem anos 90 mesmo, assim, né? O 99, 2000, essa pegada. Eu não sei nem que nome existe pra isso aqui no Brasil, mas essa Pegada pegada de banheira do Gugu. Altiana. Como é que é? Pegada banheira do Gugu. Isso. Bem Domingo Legal mesmo. E é uma pena, né? Eu acho que assim, voltando mais para essa coisa do Clube do Chaves, eu acho que um programa como o Clube do Chaves, e até programas antigos, eles precisam ter uma certa introdução hoje em dia. Tipo assim, vamos supor, se for passar um filme do Mazzaropi ou da Desi Gonçalves na TV Cultura ou na TV Brasil, eu acho que tem que ter alguém que chegue e, tipo assim, nem que seja por um minuto, explique mais ou menos o que é aquela produção e o que vai ter, o que você vai poder mais ou menos encontrar ali. Porque nem tudo eu acho que você vai entender. Eu acho que se o SBT tivesse colocado alguém para falar, olha, programa hoje é o Clube do Chaves, esse sketch hoje é do personagem tal, eu acho que dava para você contextualizar. Eu lembro, por exemplo, que uma sketch que eu assisti do Chaveco, uma das primeiras, foi aquele Meu Passado, Seu Passado Te Condena, alguma coisa assim. Que eles estão todos sentados ali. Eu achei aquilo muito interessante. Uma sketch parada, todo mundo sentado, confortável, e um rebatendo o outro. Mas quem troca de canal nem sempre vai atentar ao que está acontecendo. A pessoa vai ver aquilo e vai falar, não, não vou assistir isso agora. Então eu acho que precisava, talvez, o Clube do Chaves precisava de um marketing. Nem que fosse no Falando Francamente da Sônia Abrão, ou no Domingo Legal, precisava de alguém explicar, olha, o Clube do Chaves é isso. O que você vai assistir é isso. Eu Porque senão. acho, eu acho francamente que o SBT desistiu de comprar aquele programa. Uhum. Ele dublou assim uns 200 episódios, todos assim de 40 minutos, pelo menos. E, poxa vida, você pagar dinheiro comprando de uma emissora internacional, dublando, e aí no final você exibir como tapa-buraco, no meio da tarde, como se fosse banalizando, né? Tá lá uma série É, americana, no intervalo dela que vai ter alguma coisa do Clube do Chaves. Isso é uma falha imensa. Então, eu penso assim, pro SBT ter esse descaso todo, eu acho que ele se arrependeu de comprar, porque viu, poxa, é. esse novo Eu Chaves fico aqui é ruim. pensando. Eu fico pensando às vezes, Igor, nesse intervalo que o Clube do Chaves foi apresentado, tipo 2002, aí depois ele voltou em 2006, depois ele voltou em 2017. Eu não sei, talvez o SBT exibia, porque às vezes era algo do contrato, tipo, você tem que comprar para exibir, e aí por isso talvez soltava na madrugada ou às 6 da manhã. Porque assim, o SBT comprou mesmo para que outra emissora não comprasse. Eu acho que essa foi mais a ideia dele. Tipo, se eu não comprar agora o Levando em X-Pirito, a consideração Record vai que comprar, a Band vai comprar. levando em consideração que eles compraram logo após a CNT largar, acho muito provável mesmo. Acho que foi algo assim. E mandaram dublar, né, daquele jeito. E ali nos anos, depois que venderam os DVDs, eu acho que o SBT pensou, vamos dublar novamente aí o Clube do Chaves, mas agora só Chaves, né? Tipo assim, não adianta a pessoa cometer um erro uma vez, ela quer manter no erro, né? Então mandou dublar só Chaves e tá aí, até hoje, inédito, né? Tudo inédito lá nos arquivos da Anhanguera, tudo escondido. Não sei quem assiste aquilo, se é Patrícia Bravanel, não sei. Não, não. O zelador, ele escora a porta com as fitas. É, Eu tava até separando uma imagem que eu tô querendo postar aqui na página, que é de um movimento que o SBT fez numa época, que era o SBT ama Chaves. Você lembra disso, de 2012? eu acho que eu sei o que você vai falar. Eu tô prevendo o que você vai falar. Com certeza, porque eu Porque percebi foi isso tipo também. assim, né?
o SBT usava Chaves, usou a vida inteira como tapa-buraco. Eu acho que o diretor do SBT pensava assim: eu vou botar Chaves 5 horas da tarde, o pessoal vai ligar a televisão 5 horas da tarde, e se amanhã eu colocar um programa com a filha do patrão, o pessoal vai assistir, porque vai descobrir que existe um programa nesse horário. E aí o SBT exibia ali 5 da tarde, a quase umas 7 da noite, vários episódios do Chaves, tudo cortado. Alguns cortavam até o final do episódio, né? Muito sem noção. E do nada começou Roda-Roda Jequiti com Patrícia Bravanel, né? E as redes sociais atacaram o SBT, atacaram a Patrícia. O SBT teve que fazer um pedido assim: me desculpa, erramos, não vamos mais mexer no Chaves, o Chaves ficará no seu horário normal. E colocou todo mundo com a camiseta, né? O SBT ama Chaves, nós amamos Chaves. Inclusive o Regis Tadeu. Se Até você o não Regis tá vendo Tadeu o Regis escapou. Tadeu no cenário do Raul Gil vestindo assim, amo Chaves, com a cara toda ruim. Mandou, não, ele obrigou todo mundo a vestir a camisa. Na mesma época ali, eles fizeram também uma chamada, né, do Chaves ali e mostrou todo mundo. Priscila Wood, Patati Patatá, Raul Gil, Ratinho. Tem gente ali que eu acho que não sabe nem o que é Chaves mais. Mas botou a camisa, O vestiu. Carlos Alberto de Nóbrega, ele chegou a fazer um programa inteiro da praça com aquela camiseta. Verdade. Pra você ver como que o SBT ficou com medo, né, dos fãs ir lá e com tocha de fogo, alguma coisa assim, porque não tava passando Chaves na televisão. E, cara, se naquela época os fãs ficaram revoltados porque tiraram o Chaves do ar, se eles soubessem naquela época o que o SBT tinha e não exibia, né? Porque naquela época ainda não tinha os episódios perdidos, os semelhantes. A gente sabia que tinha coisa arquivada, mas nem sabia o que e nem em quais condições, né? Hoje em dia a gente estima ainda que o SBT tenha mais coisa ainda arquivada, né? Que esteja lá escondida. Mas assim, porque os fãs fazem esse trabalho, né? De pesquisa e tudo. Mas assim, né? Não tem como se não ficar revoltado, né? Eu entendo a revolta, mas Chaves todo dia, cortado, 7 episódios jogados, também não é uma exibição que Chaves merece. Concordo. Vamos ver a caixinha de pergunta aqui. Ahn, ahn, Tento ler os comentários, eu não consigo, não tenho pergunta tanta. de Eduardo Silva Ribeiro. Quantos episódios de Chaves dos anos 90 foram exibidos no Brasil? O Chaves dos anos 90 ele tem 33 episódios, mais ou menos. O Brasil exibiu todos eles. O SBT exibiu 31. Dois deles foram parar só na Netflix barra Amazon, porque Uhum. as duas plataformas tinham o mesmo pacote, mais ou menos. A Televisa mandou a mesma coisa para eles, para os dois. Isso. E, o, e a TLN, que era um canal pago da Televisa. E aí, esse número aí, bem pequenininho. Eu queria entender esses pacotes que a Televisa faz com as emissoras. No caso da Amazon, da Netflix também, né, que eles mandaram 70 episódios, ou mesmo para Netflix, mesmo para Amazon. E é engraçado que até na Blink, que é da própria Televisa, pouquíssimos episódios ali dos anos 80 ali, e tem uma que é reprise da própria temporada, eles repetiram um episódio. É uma coisa tão desleixada, uma coisa tão feita assim parece de qualquer maneira, né? É triste, é lamentável uma coisa desse jeito assim. O serviço da Televisa, cara, é um streaming da Televisa. Eles colocaram qualquer episódio ali, jogaram e falaram: toma, gente, é Chaves. Essa pergunta aqui é boa, vamos ver se a gente sabe responder. Foi sem querer querendo, CH. Qual foi o episódio mais saturado de Chaves ou Chapolin no SBT? Sabe responder, Gabriel? Olha, se me perguntassem isso antes de 2010, eu diria que é o Chaves em Acapulco. Só que depois disso, desse momento, o SBT começou a usar o Chaves em Acapulco para derrubar a grade das concorrentes, né? Então, tipo assim, vai estrear o Super Domingo da Record. Hoje em dia, Rodrigo Faro e não sei mais quem. Aí tacava o Chaves em Acapulco, que vencia da Record. Mas eu não sei. Eu acho que aquele episódio da Parte Glória de 78, Errar é Humano, eu acho que eu vi muitas vezes. O aniversário do Kiko também eu vi muitas vezes.
Nossa, nossa, tem uns que a gente assiste muito, tem uns que a gente assiste pouco. Eu acho que eu chutaria esse, Acapulco e Errar é Cara, Humano. eu chuto três. Chuto três. Primeiramente, de gota em gota, minha mãe fica louca. Ah, Teve uma verdade. vez, se eu não me engano, que ele passou no Clube do Chaves na semana, e depois ele passou no Chaves de sábado. Ou seja, ele passou duas vezes na mesma semana. Fora as afiliadas, né? Que tinha um Aham. pacote limitado de episódios e ficava lá com os episódios assim até não poder mais. Então, assim, quem assistia no principal, na rede principal da SBT, no sinal, já sofria. Quem dirá quem dependia de afiliada para assistir Chaves. O outro, que era o Velho do Saco, que Verdade. passava todo domingo, 2011. Todo domingo de manhã você não ia ver Chaves, você ia ver Chaves, subtítulo, O Velho do Saco, O Velho do Chaves. Você assistiu O Velho do Chaves, O Velho do Chaco, essas paradas aí. E Raro é Humano também, a saga das Novas Vizinhas de 1978. Passava todo dia. Era, Então, realmente, você comentou, você tocou numa coisa que é interessante. O domingo, né, o Chaves do domingo, 9 da manhã, era muito a mesma coisa. Ou era Seu Madruga Sapateiro, ou era o Velho do Saco, ou era Errar é Humano. Parece que era o mesmo pacote, né? O SBT só tirava e colocava. Eu lembro que quando fez 30 anos de Chaves no SBT, o SBT fez uma chamada. Nesse domingo, Chaves completa 30 anos, aqui. Falei assim, nossa, eu vou assistir então, né? Porque deve ter alguma coisinha diferente ali, né? E não, foi Seu Madruga Sapateiro, a Festa da Boa Vizinhança, não teve nada diferente, não. É tipo Chaves Especial de Sábado, que tinha antigamente lá em 2003, não sei. Era tipo isso. o Fórum Chaves, naquela manhã, ficou marcada por uma piada. Ao invés de cortar o bolo, eles cortaram os episódios. Passaram a tesoura feia ali mesmo, passaram. O melhor do CH. Foi bom ou ruim a Amazon Prime Video ter Chaves no catálogo? Porque Chapolin foi um emoji de cocô? Cara, como é que eu digo? Por mais ruim e limitada que seja a exibição, eu acho ela importante. Uhum. Porque sempre vai ter gente querendo assistir Chaves. E cada um assiste de uma maneira. É, Pode ter a melhor exibição do mundo, que sempre é bom ter meios alternativos. Tem gente que não gosta, não gostava de assistir no Multishow. uhum. Assistia no SBT, assistia no YouTube, assistia na Amazon. Eu, por exemplo, adorava o Multishow, assistia no Multishow. Não perdia meu tempo com o SBT, nem Amazon. YouTube, bem pouco eu acessava. E depende, assim, realmente de cada um. Então, acho que quanto mais alternativas de se ter chaves disponível, melhor. Agora, essa questão assim de querer assistir ou não é subjetivo. Você assiste se você quiser. Não é só porque você é fã de Chaves que você tem que assistir necessariamente todos os episódios de Chaves na Amazon. Eu mesmo não assisti nenhum que estavam disponíveis. Eu E é assisti. legal. Se eu assisti dois de Chespirito, foi muito. Nem Chapolin eu assisti. Mas o que eu gostei mesmo, que foi para a Amazon, além de Chespirito, porque estava com a imagem muito boa, Uhum. foi o Chaves animado também, porque antes a gente tinha os episódios, só que não em tão boa qualidade. Pois é. Entendeu? Eu acho que alguns episódios de Chaves animado, assim, eu não entendo nada disso, de animação nem nada. Mas eu acho que eles foram até, como é que eu vou dizer, refeito. Porque assim, a gente tinha aquela tela quadrada e depois a tela ficou, né, retangular. E eu lembro de alguns episódios que tinham a tela quadrada do desenho animado. Eu até fiz um print, eu não lembro agora se eu mandei pra você, Igor, ou se foi pro Jonatas, agora eu me esqueci. Comparando essa versão. Uma versão gravada no SBT, com a tela quadrada, e outra versão da Amazon, com a tela retangular. Os personagens estavam diferentes, sabe? No cenário mesmo. Em vez deles expandirem a tela, graças a Deus não fizeram isso, parece que mudaram o cenário, entendeu? Ampliaram o cenário. E isso Interessante. é legal, né? Bom, eu acho, igual o caso da Amazon, foi o mesmo pacote da Netflix. Mas na Netflix a gente teve episódio inédito de Chespirito ali, né? Aquele do Chapolin, do cemitério. Cara, quando eu lembro, quando eu comprei ali o DVD da Gábia, e eu vi aquela foto do Chapolin no cemitério, eu fiquei, cara, que episódio será que é esse?
Eu preciso Eu me assistir um perguntava a episódio. mesma coisa, cara. Impressionante, perguntava a mesma coisa. Tava, cara, o que que eu tô perdendo de Chapolin por aí que eu não assisti? Eu ficava curioso com aquilo, cara. E quando eu vi na Netflix ali, eu falei, nossa, cara, que é excelente. O do Rato também, do RSE também. É um episódio excelente, maravilhoso, que inédito. Não passou na TLN, no SBT então, né? Vocês podem imaginar que não passou mesmo. E assim, né? Quanto mais exibições, melhor. Por exemplo, eu lembro que quando começou no Cartoon, eu liguei assim, de tarde para tomar um café, falei, vou ver o que tá passando na televisão. Então eu passei naquele episódio do bilhete de loteria do Chaves 79, que eu tinha assistido na internet em péssima qualidade. Só primeira vez no Cartoon ali, fiquei, nossa, né? Os espíritos zombeteiros também no Cartoon. Primeira vez que eu vi uma imagem boa. Então eu acho que mais exibições é mais chance que a gente tem de ver algo melhor, né? Ver em melhor qualidade, ou episódio inédito. E assim, se tem gente para assistir, por que que só porque a gente não assiste ou porque não gosta, a gente vai impedir a exibição? É, Eu mesmo, cara, vou ser bem sincero, tem um bom tempo que eu não assisto assim nada, deve ter pelo menos um ano e meio que eu não assisto nada de Chaves, Chapolin, assim, a ponto assim de eu parar de fazer tudo que eu tô fazendo para assistir. Até porque eu já assisti muita coisa, né? Para quem acompanhava no SBT, com afiliada, todo dia, acho que cansa um pouco, né? Mas só por isso eu vou impedir, desejar que a exibição saia do ar para. Não, eu né, acho que quanto mais exibição, melhor, né? Cabe a mim assistir ou não. né. Eu não Tipo assim, acompanho. eu parei de assistir Chaves no SBT a partir do momento que os cortes estavam demais. E eu falei, não vou assistir mais. Eu vou preferia eu procurar mesmo os episódios e assistir por conta própria. Só que aí voltou Os Perdidos, aí eu assisti no SBT. E a volta dos semelhantes, né? Tem também a volta dos que não foram, né? As estreias ali também, eu assisti no SBT. Mas fora disso, eu nunca mais assisti Chaves no SBT. Mas quando passou no Multishow, aí sim, eu chegava da faculdade cansado, tomava um banho e assistia. Pra mim aquilo era muito bom. E hoje ainda, assistir Chaves, eu assisto uma vez por semana, é a minha terapia. Eu paro tudo, sem sacanagem. O celular coloco longe, eu assisto 2 Chaves, 2 Chapolin e um Chespirito. É a minha terapia. Pra me dar um descanso, assim, sabe? Coisa que, assim, em paz, assim. Eu tenho que resolver, durante o dia eu resolvo antes, para não ter nada mais que fazer. Eu só foco ali na minha exibição e assisto em paz ali. Cara, manda pro Davi Ribeiro, nosso parceiro, Salve Simpatia. Quais episódios vocês menos gostam das séries? Começa, Gabriel. Pense Então, aí. Chaves, eu acho que não tem, sem brincadeira, não tem nenhum episódio de Chaves que eu falo, nossa, esse episódio é horrível. Não tem. Eu acho que quando eu era mais novo, alguns episódios, tipo aquele do que o seu Madruga vem da independência, talvez eu gostava menos. E alguns episódios do Chapolin que tinham a ver com muita história, quando eu era criança eu não gostava tanto. Tipo Dom Juan Tenório, Vendedora de Flores, eu não gostava. Do cinema, hoje eu acho o máximo. Aquela saga do cinema eu sou apaixonado. Mas quando eu era criança eu gostava menos. Mas hoje eu gosto de tudo. Só o episódio mesmo do Chaves, do Dia das Crianças de 91, do programa X-Espírito, que eu tremo um pouco assim quando eu assisto. Mas fora isso, não tem nenhum que eu ache que seja ruim. Cara, tem um episódio do Chaves que muita gente não gosta e eu faço parte do time que também não curte, que é nas pontas dos pés. Ah, tá. Aquele episódio em que o Chaves vai caçar insetos Uhum. e acaba atingindo o pé de todo mundo com o ferro de passar. Cara, eu acho esse episódio tão cansativo e às vezes com umas piadas assim tão fracassadas Uhum. que custa assistir até hoje. E do Chapolin tem um que chega a me dar dor de cabeça de tão mal feito, que é o Extraterrestre, Qual que é esse? 1974. Aquele que o Rubem veste-se de ET e Ah, aí eu gosto vai numa daquele. Eu gosto. fazenda. Aquilo é bizarro, bizarro, Ah, velho. eu tô A apaixonado dublagem naquele também não episódio. ajuda. Aquele episódio é ruim.
Ah, eu amo aquele episódio, cara. Eu amo aquele episódio. Sério, tá? Eu amo. Gabriel Do Pereira, galinheiro falando, não é? faltam apenas 19 segundos. Vamos abrir uma outra live para terminar Nós nosso papo. Pode estamos ser? lives. Pode ser. Falou e disse. Pois então.